Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de São Paulo. Continuando a leitura. Lei nº 10.261, de 28 de outubro de 1968. Última atualização. Lei Complementar nº 1419, de 27 de dezembro de 2024. Dispõe sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado. Título 6. Dos deveres, das proibições e das responsabilidades. Capítulo 1. Dos deveres e das proibições. Seção 1. Dos deveres. Artigo 241. São deveres do funcionário. Inciso 1. Ser assíduo e pontual. Inciso 2. Cumprir as ordens superiores, representando quando forem manifestamente ilegais. Inciso 3. Desempenhar com zelo e presteza os trabalhos de que for incumbido. Inciso 4. Guardar sigilo sobre os assuntos da repartição e especialmente sobre despachos, decisões ou providências. Inciso 5. Representar aos superiores sobre todas as irregularidades de que tiver conhecimento no exercício de suas funções. Inciso 6. Tratar com urbanidade as pessoas. Inciso 7. Residir no local onde exerce o cargo ou onde autorizado. Inciso 8. Providenciar para que esteja sempre em ordem, no assentamento individual, a sua declaração de família. Inciso 9. Zelar pela economia do material do Estado e pela conservação do que for confiado à sua guarda ou utilização. Inciso 10. Apresentar-se convenientemente trajado em serviço ou com uniforme determinado, quando for o caso. Inciso 11. Atender prontamente com preferência sobre qualquer outro serviço, as requisições de papéis, documentos, informações ou providências que lhe forem feitas pelas autoridades judiciárias ou administrativas, para a defesa do Estado em juízo. Inciso 12. Cooperar e manter espírito de solidariedade com os companheiros de trabalho. Inciso 13. Estar em dia com as leis, regulamentos, regimentos, instruções e ordens de serviço que digam respeito às suas funções. Inciso 14. E proceder na vida pública e privada na forma que dignifique a função pública. Parágrafo único. Será considerado cumprido o dever a que se refere o inciso 5 deste artigo, quando o funcionário apresentar denúncia sobre referida irregularidade, diretamente à unidade de ouvidoria do órgão, ou entidade a que esteja vinculado, ou a outro órgão da administração com competência para apuração da irregularidade. Seção 2. Das proibições. Deveres do funcionário. Artigo 242. Ao funcionário é proibido. Inciso 1. Revogado. Inciso 2. Retirar, sem prévia permissão da autoridade competente, qualquer documento ou objeto existente na repartição. Inciso 3. Entreter-se durante as horas de trabalho, em palestras, leituras ou outras atividades estranhas ao serviço. Inciso 4. Deixar de comparecer ao serviço sem causa justificada. Inciso 5. Tratar de interesses particulares na repartição. Inciso 6. Promover manifestações de apreço ou desapreço dentro da repartição, ou tornar-se solidário com elas. Inciso 7. Exercer comércio entre os companheiros de serviço, promover ou subscrever listas de donativos dentro da repartição. Inciso 8. E empregar material do serviço público em serviço particular. Artigo 243. É proibido ainda, ao funcionário. Inciso 1. Fazer contratos de natureza comercial e industrial com o governo por si, ou como representante de outrem. Inciso 2. Participar da gerência ou administração de empresas bancárias ou industriais ou de sociedades comerciais, que mantenham relações comerciais ou administrativas com o governo do Estado, sejam por este subvencionadas ou estejam diretamente relacionadas com a finalidade da repartição ou serviço em que esteja lotado. Inciso 3. Requerer ou promover a concessão de privilégios, garantias de juros ou outros favores semelhantes, federais, estaduais ou municipais, exceto o privilégio de invenção própria. Inciso 4. Exercer, mesmo fora das horas de trabalho, emprego ou função em empresas, estabelecimentos ou instituições que tenham relações com o governo, em matéria que se relacione com a finalidade da repartição ou serviço em que esteja lotado. Inciso 5. Aceitar representação de Estado estrangeiro, sem autorização do Presidente da República. Inciso 6. Comerciar ou ter parte em sociedades comerciais nas condições mencionadas no item 2 deste artigo, podendo, em qualquer caso, ser acionista, cotista ou comanditário. Inciso 7. Incitar greves ou a elas aderir, ou praticar atos de sabotagem contra o serviço público. Inciso 8. Praticar a usura. Inciso 9. Constituir-se procurador de partes ou servir de intermediário perante qualquer repartição pública, exceto quando se tratar de interesse de cônjuge ou parente até segundo grau. Inciso 10. Receber estipêndios de firmas fornecedoras ou de entidades fiscalizadas no país ou no estrangeiro, mesmo quando estiver em missão referente à compra de material ou fiscalização de qualquer natureza. Inciso 11. Valer-se de sua qualidade de funcionário para desempenhar atividade estranha às funções ou para lograr, direta ou indiretamente, qualquer proveito. Inciso 12. E fundar sindicato de funcionários ou deles fazer parte. Parágrafo único. Não está compreendida na proibição dos itens 2 e 6 deste artigo a participação do funcionário em sociedades em que o Estado seja acionista, bem assim na direção ou gerência de cooperativas e associações de classe, ou como seu sócio. Artigo 243. A. O disposto no artigo 243, inciso 4 desta lei, não se aplica ao funcionário de órgão ou entidade concedente de estágio que atuar como professor orientador. Parágrafo único. O funcionário de que trata o caput deste artigo deverá evitar qualquer conflito de interesses e estará sujeito, inclusive, aos deveres de: Item 1. Comunicar ao superior hierárquico qualquer circunstância, suspeição ou fato impeditivo de sua participação em decisão a ser tomada no âmbito da unidade administrativa. Item 2. Abster-se de atuar nos processos ou procedimentos em que houver interesse da instituição de ensino. Artigo 244. É vedado ao funcionário trabalhar sob as ordens imediatas de parentes, até segundo grau, salvo quando se tratar de função de confiança e livre escolha, não podendo exceder a 2 o número de auxiliares nessas condições. Capítulo 2. Das responsabilidades. Artigo 245. O funcionário é responsável por todos os prejuízos que nessa qualidade causar à Fazenda Estadual por dolo ou culpa, devidamente apurados. Parágrafo único. Caracteriza-se especialmente a responsabilidade
Inciso 1. Pela sonegação de valores e objetos confiados à sua guarda ou responsabilidade, ou por não prestar contas, ou por não as tomar, na forma e no prazo estabelecidos nas leis, regulamentos, regimentos, instruções e ordens de serviço. Inciso 2. Pelas faltas, danos, avarias e quaisquer outros prejuízos que sofrerem os bens e os materiais sob sua guarda, ou sujeitos a seu exame ou fiscalização. Inciso 3. Pela falta ou inexatidão das necessárias averbações nas notas de despacho, guias e outros documentos da Receita, ou que tenham com eles relação. Inciso 4. E por qualquer erro de cálculo ou redução contra a Fazenda Estadual. Artigo 246. O funcionário que adquirir materiais em desacordo com disposições legais e regulamentares será responsabilizado pelo respectivo custo, sem prejuízo das penalidades disciplinares cabíveis, podendo-se proceder ao desconto no seu vencimento ou remuneração. Artigo 247. Nos casos de indenização à Fazenda Estadual, o funcionário será obrigado a repor de uma só vez a importância do prejuízo causado em virtude de alcance, desfalque, remissão ou omissão em efetuar recolhimento ou entrada nos prazos legais. Artigo 248. Fora dos casos incluídos no artigo anterior, a importância da indenização poderá ser descontada do vencimento ou remuneração, não excedendo desconto a 10ª parte do valor destes. Parágrafo único. No caso do item 4 do parágrafo único do artigo 245, não tendo havido má-fé, será aplicada a pena de repreensão, e na reincidência, a de suspensão. Artigo 249. Será igualmente responsabilizado o funcionário que, fora dos casos expressamente previstos nas leis, regulamentos ou regimentos, cometer a pessoas estranhas às repartições, o desempenho de encargos que lhe competirem ou aos seus subordinados. Artigo 250. A responsabilidade administrativa não exime o funcionário da responsabilidade civil ou criminal que no caso couber, nem o pagamento da indenização a que ficar obrigado, na forma dos artigos 247 e 248, o exame da pena disciplinar em que incorrer. Parágrafo 1º. A responsabilidade administrativa é independente da civil e da criminal. Parágrafo 2º. Será reintegrado ao serviço público no cargo que ocupava, e com todos os direitos e vantagens devidas, o servidor absolvido pela Justiça, mediante simples comprovação do trânsito em julgado de decisão, que negue a existência de sua autoria ou do fato que deu origem à sua demissão. Parágrafo 3º. O processo administrativo só poderá ser sobrestado para aguardar decisão judicial por despacho motivado da autoridade competente para aplicar a pena. Título 7. Das penalidades, da extinção da punibilidade, das providências preliminares, das práticas autocompositivas, do termo de ajustamento de conduta e da suspensão condicional da sindicância. Capítulo 1. Das penalidades e de sua aplicação. Artigo 251. São penas disciplinares. Inciso 1. Repreensão. Inciso 2. Suspensão. Inciso 3. Multa. Inciso 4. Demissão. Inciso 5. Demissão a bem do serviço público. Inciso 6. E cassação de aposentadoria ou disponibilidade. Artigo 252. Na aplicação das penas disciplinares serão consideradas a natureza e a gravidade da infração e os danos que dela provierem para o serviço público. Artigo 253. A pena de repreensão será aplicada por escrito, nos casos de indisciplina ou falta de cumprimento dos deveres. Artigo 254. A pena de suspensão, que não excederá de 90 dias, será aplicada em caso de falta grave ou de reincidência. Parágrafo 1º. O funcionário suspenso perderá todas as vantagens e direitos decorrentes do exercício do cargo. Parágrafo 2º. A autoridade que aplicar a pena de suspensão poderá converter essa penalidade em multa, na base de 50% por dia de vencimento ou remuneração, sendo o funcionário, nesse caso, obrigado a permanecer em serviço. Artigo 255. A pena de multa será aplicada na forma e nos casos expressamente previstos em lei ou regulamento. Artigo 256. Será aplicada a pena de demissão nos casos de: Inciso 1. Revogado. Inciso 2. Procedimento irregular, de natureza grave. Inciso 3. Ineficiência no serviço. Inciso 4. Aplicação indevida de dinheiros públicos. Inciso 5. Inassiduidade. Parágrafo 1º. Considerar-se-á inassiduidade a ausência ao serviço, sem causa justificável, por mais de 15 dias consecutivos, ou por mais de 20 dias úteis intercalados, durante um ano. Parágrafo 2º. A pena de demissão por ineficiência no serviço só será aplicada quando verificada a impossibilidade de readaptação. Parágrafo 3º. Para a configuração do ilícito administrativo de inassiduidade em razão da ausência ao serviço por mais de 15 dias consecutivos, observar-se-á o seguinte. Item 1. Serão computados os sábados, os domingos, os feriados e os pontos facultativos subsequentes à primeira falta. Item 2. Se o funcionário cumprir a jornada de trabalho sob regime de plantão, além dos sábados, dos domingos, dos feriados e dos pontos facultativos, serão computados os dias de folga subsequentes aos plantões a que tenha faltado. Artigo 257. Será aplicada a pena de demissão a bem do serviço público ao funcionário que: Inciso 1. For convencido de incontinência pública e escandalosa e de vício de jogos proibidos. Inciso 2. Praticar ato definido como crime contra a administração pública, a fé pública e a Fazenda Estadual, ou previsto nas leis relativas à segurança e à defesa nacional. Inciso 3. Revelar segredos de que tenha conhecimento em razão do cargo, desde que o faça dolosamente com prejuízo para o Estado ou particulares. Inciso 4. Praticar insubordinação grave. Inciso 5. Praticar em serviço ofensas físicas contra funcionários ou particulares, salvo-se em legítima defesa. Inciso 6. Lesar o patrimônio ou os cofres públicos. Inciso 7. Receber ou solicitar propinas, comissões, presentes ou vantagens de qualquer espécie, diretamente ou por intermédio de outrem, ainda que fora de suas funções, mas em razão delas. Inciso 8. Pedir por empréstimo dinheiro ou quaisquer valores a pessoas que tratem de interesses ou tenham na repartição, ou estejam sujeitos à sua fiscalização. Inciso 9. Exercer advocacia administrativa. Inciso 10. E apresentar com dolo declaração falsa em matéria de salário-família, sem prejuízo da responsabilidade civil e de procedimento criminal, que no caso couber. Inciso 11. Praticar ato definido como crime hediondo, tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e terrorismo. Inciso 12. Praticar ato definido como crime contra o sistema financeiro, ou de lavagem ou ocultação de bens, direitos ou valores.
Inciso 13. Praticar ato definido em lei como de improbidade. Artigo 258. O ato que demitir o funcionário mencionará sempre a disposição legal em que se fundamenta. Artigo 259. Será aplicada a pena de cassação de aposentadoria ou disponibilidade, se ficar provado que o inativo. Inciso 1. Praticou, quando em atividade, falta grave para a qual é cominada nesta lei a pena de demissão ou de demissão a bem do serviço público. Inciso 2. Aceitou ilegalmente cargo ou função pública. Inciso 3. Aceitou representação de Estado estrangeiro sem prévia autorização do Presidente da República. Inciso 4. E praticou a usura em qualquer de suas formas. Artigo 260. Para aplicação das penalidades previstas no artigo 251, são competentes. Inciso 1. O governador. Inciso 2. Os secretários de Estado, o Procurador-Geral do Estado, o Controlador-Geral do Estado e os superintendentes de autarquia. Inciso 3. Os chefes de gabinete até a de suspensão. Inciso 4. Os coordenadores até a de suspensão limitada a 60 dias. Inciso 5. E os diretores de departamento e divisão, até a de suspensão limitada a 30 dias. Parágrafo único. Havendo mais de um infrator e diversidade de sanções, a competência será da autoridade responsável pela imposição da penalidade mais grave. Artigo 261. Extingue-se a punibilidade pela prescrição. Inciso 1. Da falta sujeita a pena de repreensão, suspensão ou multa em 2 anos. Inciso 2. Da falta sujeita a pena de demissão a bem do serviço público e de cassação da aposentadoria ou disponibilidade em 5 anos. Inciso 3. Da falta prevista em lei como infração penal, no prazo de prescrição em abstrato da pena criminal, se for superior a 5 anos. Parágrafo 1º. A prescrição começa a correr. Item 1. Do dia em que a falta for cometida. Item 2. Do dia em que tenha cessado a continuação ou a permanência, nas faltas continuadas ou permanentes. Parágrafo 2º. Interrompe a prescrição a portaria que instaura a sindicância e a que instaura processo administrativo. Parágrafo 3º. O lapso prescricional corresponde. Item 1. Na hipótese de desclassificação da infração, ao da pena efetivamente aplicada. Item 2. Na hipótese de mitigação ou atenuação, ao da pena em tese cabível. Parágrafo 4º. A prescrição não corre. Item 1. Enquanto sobrestado o processo administrativo para guardar decisão judicial, na forma do parágrafo 3º do artigo 250. Item 2. Enquanto insubsistente o vínculo funcional que venha a ser restabelecido. Item 3. Durante a suspensão da sindicância, nos termos do artigo 267-N desta lei. Item 4. No curso das práticas autocompositivas. Item 5. Durante o prazo estabelecido para o cumprimento do termo de ajustamento de conduta. Parágrafo 5º. Extinta a punibilidade pela prescrição, a autoridade julgadora determinará o registro do fato nos assentamentos individuais do servidor. Parágrafo 6º. A decisão que reconhecer a existência de prescrição deverá desde logo determinar, quando for o caso, as providências necessárias à apuração da responsabilidade pela sua ocorrência. Artigo 262. O funcionário que sem justa causa deixar de atender a qualquer exigência para cujo cumprimento seja marcado prazo certo, terá suspenso o pagamento de seu vencimento ou remuneração até que satisfaça essa exigência. Parágrafo único. Aplica-se aos aposentados ou em disponibilidade o disposto neste artigo. Artigo 263. Deverão constar do assentamento individual do funcionário todas as penas que lhe forem impostas. Capítulo 2. Das providências preliminares. Artigo 264. A autoridade que por qualquer meio tiver conhecimento de irregularidade praticada por funcionário adotará providências visando a sua imediata apuração, sem prejuízo das medidas urgentes que o interesse da administração exigir, podendo submeter o caso às práticas autocompositivas ou propor celebração de termo de ajustamento de conduta. Parágrafo único. A autoridade poderá, desde logo, submeter o caso às práticas autocompositivas, especialmente nas situações em que evidenciada a ocorrência de conflitos interpessoais, objetivando sempre a melhor solução para resguardar o interesse público. Artigo 265. A autoridade realizará apuração preliminar, de natureza simplesmente investigativa, quando a infração não estiver suficientemente caracterizada ou definida autoria. Parágrafo 1º. A apuração preliminar deverá ser concluída no prazo de 30 dias. Parágrafo 2º. Não concluída no prazo a apuração, a autoridade deverá imediatamente encaminhar ao chefe de gabinete relatório das diligências realizadas e definir o tempo necessário para o término dos trabalhos. Parágrafo 3º. Ao concluir a apuração preliminar, a autoridade deverá opinar fundamentadamente pelo arquivamento ou pela instauração de sindicância ou de processo administrativo. Artigo 266. Determinada a instauração de sindicância ou processo administrativo, ou no seu curso, havendo conveniência para a instrução ou para o serviço, poderá o chefe de gabinete, por despacho fundamentado, ordenar as seguintes providências. Inciso 1. Afastamento preventivo do servidor, quando recomendar a moralidade administrativa ou a apuração do fato, sem prejuízo de vencimentos ou vantagens, até 180 dias prorrogáveis uma única vez por igual período. Inciso 2. Designação do servidor acusado para o exercício de atividades exclusivamente burocráticas até decisão final do procedimento. Inciso 3. Recolhimento de carteira funcional, distintivo, armas e algemas. Inciso 4. Proibição do porte de armas. Inciso 5. Comparecimento obrigatório em periodicidade a ser estabelecida para tomar ciência dos atos do procedimento. Parágrafo 1º. A autoridade que determinar a instauração ou presidir sindicância ou processo administrativo poderá representar ao chefe de gabinete para propor a aplicação das medidas previstas neste artigo, bem como sua cessação ou alteração. Parágrafo 2º. O chefe de gabinete poderá, a qualquer momento, por despacho fundamentado, fazer cessar ou alterar as medidas previstas neste artigo. Artigo 267. O período de afastamento preventivo computa-se como de efetivo exercício, não sendo descontado da pena de suspensão eventualmente aplicada. Capítulo 3. Das práticas autocompositivas, do termo de ajustamento de conduta e da suspensão condicional da sindicância. Artigo 267. A.
a autoridade competente para determinar a apuração de irregularidade e a instauração de sindicância ou processo administrativo e a responsável por sua condução ficam autorizados, mediante despacho fundamentado, a propor as práticas autocompositivas, a celebração de termo de ajustamento de conduta, bem como a suspensão condicional da sindicância, nos termos desta lei. Artigo 267-B. As práticas autocompositivas a serem regulamentadas por decreto serão orientadas pelos princípios da voluntariedade, corresponsabilidade, reparação do dano, confidencialidade, informalidade, consensualidade e celeridade, observado o seguinte. Inciso 1. As sessões serão conduzidas por facilitador de justiça restaurativa ou mediador devidamente capacitado e realizadas em ambiente adequado que resguarde a privacidade dos participantes e a confidencialidade de suas manifestações. Inciso 2. A participação do funcionário será voluntária e a eventual recusa não poderá ser considerada em seu desfavor. Parágrafo 1º. São práticas autocompositivas a mediação, a conciliação, os processos circulares e outras técnicas de justiça restaurativa. Parágrafo 2º. Para a aplicação das práticas autocompositivas, é necessário que as partes reconheçam os fatos essenciais, sem que isso implique admissão de culpa em eventual sindicância ou processo administrativo. Parágrafo 3º. O conteúdo das sessões restaurativas é sigiloso, não podendo ser utilizado como prova em processo administrativo ou judicial. Artigo 267-C. A autoridade competente para determinar a apuração de irregularidade e a instauração de sindicância ou processo administrativo e a responsável por sua condução poderão, em qualquer fase, encaminhar o caso para as práticas autocompositivas, mediante despacho fundamentado. Parágrafo 1º. O encaminhamento às práticas autocompositivas poderá ocorrer de forma alternativa ou concorrente à sindicância ou ao processo administrativo. Parágrafo 2º. Se o encaminhamento às práticas autocompositivas se der de forma alternativa ao procedimento disciplinar, o despacho fundamentado a que se refere este artigo suspenderá o prazo prescricional, enquanto realizadas. Artigo 267-D. O acordo celebrado na sessão autocompositiva será homologado pela autoridade administrativa competente, para determinar a instauração da sindicância ou pela responsável por sua condução. Parágrafo 1º. O cumprimento do acordo celebrado na sessão autocompositiva extingue a punibilidade nos casos em que cumulativamente. Item 1. A conduta do funcionário não gerou prejuízo ao erário ou este foi integralmente reparado. Item 2. Forem cabíveis em tese as penas de repreensão, suspensão e multa. Parágrafo 2º. Nos casos em que o cumprimento do acordo restaurativo não ensejar a extinção da punibilidade, tal acordo deverá ser considerado pela autoridade competente para a mitigação da sanção, objetivando sempre a melhor solução para o serviço público. Parágrafo 3º. A extinção da punibilidade, nos termos do parágrafo 1º deste artigo, será declarada pelo chefe de gabinete, que poderá delegar esta atribuição. Artigo 267-E. O termo de ajustamento de conduta é um instrumento mediante o qual o funcionário assume a responsabilidade pela irregularidade a que deu causa e compromete-se a ajustar sua conduta, bem como a observar os deveres e proibições previstos nas leis e regulamentos que regem suas atividades e reparar o dano, se houver. Parágrafo único. O termo de ajustamento de conduta poderá ser adotado nos casos de extravio ou dano a bem público que não tenham decorrido de conduta dolosa praticada pelo funcionário, e terá como requisito obrigatório o integral ressarcimento do prejuízo. Artigo 267-F. A celebração do termo de ajustamento de conduta poderá ser proposta pela autoridade competente para a instauração da apuração preliminar, quando atendidos os seguintes requisitos relativos ao funcionário interessado. Inciso 1. Não ter agido com dolo ou má-fé. Inciso 2. Ter mais de 5 anos de efetivo exercício no cargo ou função. Inciso 3. Não ter sofrido punição de natureza disciplinar nos últimos 5 anos. Inciso 4. Não ter sindicância ou processo disciplinar em curso. Inciso 5. Não ter celebrado termo de ajustamento de conduta nos últimos 3 anos. Parágrafo único. Exclusivamente para os fins do disposto no caput deste artigo, o termo de ajustamento de conduta será registrado nos assentos funcionais do funcionário. Artigo 267-G. O termo de ajustamento de conduta será homologado pela autoridade administrativa competente para determinar a instauração da sindicância ou do processo administrativo. Artigo 267-H. A proposta de celebração do termo de ajustamento de conduta poderá ser feita de ofício ou a pedido do funcionário interessado. Parágrafo único. O pedido de celebração de termo de ajustamento de conduta feito pelo funcionário interessado poderá ser indeferido com base em juízo de admissibilidade, que conclua pelo não cabimento da medida em relação à irregularidade a ser apurada. Artigo 267-I. O termo de ajustamento de conduta deverá conter: Inciso 1. A qualificação do funcionário envolvido. Inciso 2. A descrição precisa do fato a que se refere. Inciso 3. As obrigações assumidas. Inciso 4. O prazo e a forma de cumprimento das obrigações. Inciso 5. A forma de fiscalização das obrigações assumidas. Parágrafo único. O prazo de cumprimento do termo de ajustamento de conduta não poderá ser inferior a 1, nem superior a 2 anos. Artigo 267-J. O cumprimento das condições do termo de ajustamento de conduta implicará a extinção da punibilidade, que será declarada pela autoridade competente para instaurar sindicância ou processo administrativo. Artigo 267-L. No caso de descumprimento do termo de ajustamento de conduta ou cometimento de nova falta funcional durante o prazo de cumprimento do ajuste, a autoridade encarregada da fiscalização providenciará, se necessário, a conclusão da apuração preliminar e a submeterá à autoridade competente para deliberação. Artigo 267-M. Não corre a prescrição durante o prazo fixado para o cumprimento do termo de ajustamento de conduta. Artigo 267-N. Após a edição da portaria de instauração da sindicância, o responsável que a presidir poderá propor sua suspensão pelo prazo de 1 a 2 anos, desde que o servidor tenha mais de 5 anos de exercício no cargo ou função e não registre punição de natureza disciplinar nos últimos 5 anos. Parágrafo 1º. O responsável pela condução da sindicância especificará as condições da suspensão, em especial, a apresentação de relatórios trimestrais de atividades e a frequência regular sem faltas injustificadas. Parágrafo 2º. A suspensão será revogada se o beneficiário vier a ser processado por outra falta disciplinar ou se descumprir as condições estabelecidas no parágrafo 1º deste artigo, prosseguindo, nestes casos, o procedimento disciplinar cabível.
Parágrafo 3º. Expirado o prazo da suspensão e tendo sido cumpridas suas condições, o responsável pela condução da sindicância encaminhará os autos à autoridade competente para aplicar a pena em tese cabível, para a declaração da extinção da punibilidade. Parágrafo 4º. Não será concedido novo benefício durante o dobro do prazo da anterior suspensão, contado da declaração de extinção da punibilidade, na forma do parágrafo 3º deste artigo. Parágrafo 5º. Durante o período da suspensão não correrá prazo prescricional, ficando vedado ao beneficiário ocupar cargo em comissão ou exercer função de confiança. Artigo 267. O. Alternativamente à suspensão condicional da sindicância prevista no artigo 267-N desta lei, a sindicância também poderá ser suspensa caso os envolvidos, voluntariamente, concordem com o encaminhamento para as práticas autocompositivas. Parágrafo único. A sindicância ficará suspensa até o cumprimento do acordo restaurativo, decorrente das práticas autocompositivas, respeitado o prazo máximo de 2 anos. Artigo 267-P. A Controladoria Geral do Estado, como órgão central do sistema de correição, poderá estabelecer condições para a suspensão da sindicância. Título 8. Do procedimento disciplinar. Capítulo 1. Das disposições gerais. Artigo 268. A apuração das infrações será feita mediante sindicância ou processo administrativo, assegurados o contraditório e a ampla defesa. Artigo 269. Será instaurada sindicância quando a falta disciplinar, por sua natureza, possa determinar as penas de repreensão, suspensão ou multa. Parágrafo único. Não será instaurada sindicância em face de funcionário já exonerado, aposentado, anteriormente demitido ou que, por qualquer razão, tenha deixado de manter vínculo com a administração pública. Artigo 270. Será obrigatório o processo administrativo quando a falta disciplinar, por sua natureza, possa determinar as penas de demissão a bem do serviço público e de cassação de aposentadoria ou disponibilidade. Artigo 271. Os procedimentos disciplinares punitivos serão presididos por servidores ocupantes de cargos efetivos e confirmados na respectiva carreira. Capítulo 2. Da sindicância. Artigo 272. São competentes para determinar a instauração de sindicância as autoridades enumeradas no artigo 260 desta lei e, concorrentemente, o Controlador-Geral do Estado. Parágrafo 1º. Instaurada a sindicância, a autoridade competente para presidi-la comunicará o fato ao órgão setorial de pessoal. Parágrafo 2º. A Controladoria Geral do Estado, órgão central do sistema de corregedoria, disciplinará as condições gerais de suspensão da sindicância, observados os requisitos mínimos desta lei e as peculiaridades dos órgãos e entidades integrantes da administração pública. Artigo 273. Aplicam-se à sindicância as regras previstas nesta lei complementar para o processo administrativo, com as seguintes modificações. Inciso 1. A autoridade sindicante e cada acusado poderão arrolar até 3 testemunhas. Inciso 2. A sindicância deverá estar concluída no prazo de 60 dias. Inciso 3. Com relatório, a sindicância será enviada à autoridade competente para a decisão. Capítulo 3. Do processo administrativo. Artigo 274. São competentes para determinar a instauração de processo administrativo as autoridades enumeradas no artigo 260 desta lei, até o inciso 4, inclusive e concorrentemente o Controlador-Geral do Estado. Artigo 275. Não poderá ser encarregado da apuração, nem atuar como secretário, amigo íntimo ou inimigo, parente consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral até o 3º grau inclusive, cônjuge, companheiro ou qualquer integrante do núcleo familiar do denunciante ou do acusado, bem assim o subordinado deste. Artigo 276. A autoridade ou funcionário designado deverão comunicar, desde logo, à autoridade competente, o impedimento que houver. Artigo 277. O processo administrativo deverá ser instaurado por portaria, no prazo improrrogável de 8 dias do recebimento da determinação, e concluído no de 90 dias da citação do acusado. Parágrafo 1º. Da portaria deverão constar o nome e a identificação do acusado, a infração que lhe é atribuída, com descrição sucinta dos fatos, a indicação das normas infringidas e a penalidade mais elevada em tese cabível. Parágrafo 2º. Vencido o prazo, caso não concluído o processo, o responsável por sua condução deverá imediatamente encaminhar ao seu superior hierárquico, relatório indicando as providências faltantes, e o tempo necessário para término dos trabalhos. Parágrafo 3º. O superior hierárquico dará ciência dos fatos a que se refere o parágrafo anterior e das providências que houver adotado a autoridade que determinou a instauração do processo. Artigo 278. Autuada a portaria e demais peças preexistentes, designará o presidente dia e hora para audiência de interrogatório, determinando a citação do acusado e a notificação do denunciante se houver. Parágrafo 1º. O mandado de citação deverá conter: Item 1. Cópia da portaria. Item 2. Data, hora e local do interrogatório, que poderá ser acompanhado pelo advogado do acusado. Item 3. Data, hora e local da oitiva do denunciante, se houver, que deverá ser acompanhada pelo advogado do acusado. Item 4. Esclarecimento de que o acusado será defendido por advogado dativo, caso não constitua advogado próprio. Item 5. Informação de que o acusado poderá rolar testemunhas e requerer provas, no prazo de 3 dias após a data designada para seu interrogatório. Item 6. A advertência de que o processo será extinto se o acusado pedir exoneração até o interrogatório, quando se tratar exclusivamente de inassiduidade. Parágrafo 2º. A citação do acusado será feita pessoalmente no mínimo 2 dias antes do interrogatório, por intermédio do respectivo superior hierárquico, ou diretamente onde possa ser encontrado. Parágrafo 3º. Não sendo encontrado em seu local de trabalho ou no endereço constante de seu assentamento individual, furtando-se o acusado a citação ou ignorando-se seu paradeiro, a citação far-se-á por edital, publicado uma vez no Diário Oficial do Estado, no mínimo 10 dias antes do interrogatório. Artigo 279. Havendo denunciante, este deverá prestar declarações, no interregno entre a data da citação e a fixada para o interrogatório do acusado, sendo notificado para tal fim. Parágrafo 1º. A oitiva do denunciante deverá ser acompanhada pelo advogado do acusado, próprio ou dativo. Parágrafo 2º. O acusado não assistirá à inquirição do denunciante. Antes, porém, de ser interrogado, poderá ter ciência das declarações que aquele houver prestado. Artigo 280. Não comparecendo o acusado, será por despacho, decretada sua revelia, prosseguindo-se nos demais atos e termos do processo.
Artigo 281. Ao acusado rével será nomeado advogado dativo. Artigo 282. O acusado poderá constituir advogado que o representará em todos os atos e termos do processo. Parágrafo 1º. É faculdade do acusado tomar ciência ou assistir aos atos e termos do processo, não sendo obrigatória qualquer notificação. Parágrafo 2º. O advogado será intimado por publicação no Diário Oficial do Estado, de que conste seu nome e número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, bem como os dados necessários à identificação do procedimento. Parágrafo 3º. Não tendo o acusado recursos financeiros ou negando-se a constituir advogado, o presidente nomeará advogado dativo. Parágrafo 4º. O acusado poderá, a qualquer tempo, constituir advogado para prosseguir na sua defesa. Artigo 283. Comparecendo ou não o acusado ao interrogatório, inicia-se o prazo de 3 dias para requerer a produção de provas ou apresentá-las. Parágrafo 1º. O presidente e cada acusado poderão arrolar até 5 testemunhas. Parágrafo 2º. A prova de antecedentes do acusado será feita exclusivamente por documentos até as alegações finais. Parágrafo 3º. Até a data do interrogatório será designada a audiência de instrução. Artigo 284. Na audiência de instrução, serão ouvidas pela ordem as testemunhas arroladas pelo presidente e pelo acusado. Parágrafo único. Tratando-se de servidor público, seu comparecimento poderá ser solicitado ao respectivo superior imediato com as indicações necessárias. Artigo 285. A testemunha não poderá eximir-se de depor, salvo se for ascendente, descendente, cônjuge, ainda que legalmente separado, companheiro, irmão, sogro e cunhado, pai, mãe ou filho adotivo do acusado, exceto quando não for possível, por outro modo, obter-se ou integrar-se à prova do fato e de suas circunstâncias. Parágrafo 1º. Se o parentesco das pessoas referidas for com o denunciante, ficam elas proibidas de depor, observada a exceção deste artigo. Parágrafo 2º. Ao servidor que se recusar a depor, sem justa causa, será pela autoridade competente adotada a providência a que se refere o artigo 262, mediante comunicação do presidente. Parágrafo 3º. O servidor que tiver de depor como testemunha fora da sede de seu exercício, terá direito a transporte e diárias na forma da legislação em vigor, podendo ainda expedir-se precatória para esse efeito à autoridade do domicílio do depoente. Parágrafo 4º. São proibidas de depor as pessoas que, em razão de função, ministério, ofício ou profissão, devam guardar segredo, salvo se desobrigadas pela parte interessada, quiserem dar o seu testemunho. Artigo 286. A testemunha que morar em comarca diversa poderá ser inquirida pela autoridade do lugar de sua residência, expedindo-se para esse fim carta precatória com prazo razoável intimada à defesa. Parágrafo 1º. Deverá constar da precatória a síntese da imputação e os esclarecimentos pretendidos, bem como a advertência sobre a necessidade da presença de advogado. Parágrafo 2º. A expedição da precatória não suspenderá a instrução do procedimento. Parágrafo 3º. Fim do prazo marcado, o procedimento poderá prosseguir até final decisão. A todo tempo, a precatória, uma vez devolvida, será juntada aos autos. Artigo 287. As testemunhas arroladas pelo acusado comparecerão à audiência designada independente de notificação. Parágrafo 1º. Deverá ser notificada a testemunha cujo depoimento for relevante e que não comparecer espontaneamente. Parágrafo 2º. Se a testemunha não for localizada, a defesa poderá substituí-la se quiser, levando na mesma data designada para a audiência outra testemunha, independente de notificação. Artigo 288. Em qualquer fase do processo poderá o presidente, de ofício ou a requerimento da defesa, ordenar diligências que entenda convenientes. Parágrafo 1º. As informações necessárias à instrução do processo serão solicitadas diretamente, sem observância de vinculação hierárquica mediante ofício, do qual cópia será juntada aos autos. Parágrafo 2º. Sendo necessário o concurso de técnicos ou peritos oficiais, o presidente os requisitará, observados os impedimentos do artigo 275. Artigo 289. Durante a instrução, os autos do procedimento administrativo permanecerão na repartição competente. Parágrafo 1º. Será concedida a vista dos autos ao acusado, mediante simples solicitação, sempre que não prejudicar o curso do procedimento. Parágrafo 2º. A concessão de vista será obrigatória no prazo para manifestação do acusado ou para apresentação de recursos, mediante publicação no Diário Oficial do Estado. Parágrafo 3º. Não corre o prazo senão depois da publicação a que se refere o parágrafo anterior e desde que os autos estejam efetivamente disponíveis para vista. Parágrafo 4º. Ao advogado é assegurado o direito de retirar os autos da repartição, mediante recibo, durante o prazo para manifestação de seu representado, salvo na hipótese de prazo comum, de processo sob regime de segredo de justiça, ou quando existirem nos autos documentos originais de difícil restauração, ou ocorrer circunstância relevante que justifique a permanência dos autos na repartição, reconhecida pela autoridade em despacho motivado. Artigo 290. Somente poderão ser indeferidos pelo presidente, mediante decisão fundamentada, os requerimentos de nenhum interesse para o esclarecimento do fato, bem como as provas ilícitas, impertinentes, desnecessárias ou protelatórias. Artigo 291. Quando, no curso do procedimento, surgirem fatos novos imputáveis ao acusado, poderá ser promovida a instauração de novo procedimento para sua apuração, ou, caso conveniente, aditada a portaria, reabrindo-se oportunidade de defesa. Artigo 292. Encerrada a fase probatória, dar-se à vista dos autos à defesa, que poderá apresentar alegações finais no prazo de 7 dias. Parágrafo único. Não apresentadas no prazo as alegações finais, o presidente designará advogado dativo, assinando-lhe novo prazo. Artigo 293. O relatório deverá ser apresentado no prazo de 10 dias, contados da apresentação das alegações finais. Parágrafo 1º. O relatório deverá descrever, em relação a cada acusado, separadamente, as irregularidades imputadas, as provas colhidas e as razões de defesa, propondo a absolvição ou punição e indicando, nesse caso, a pena que entender cabível. Parágrafo 2º. O relatório deverá conter, também, a sugestão de quaisquer outras providências de interesse do serviço público. Artigo 294. Relatado, o processo será encaminhado à autoridade que determinou sua instauração. Artigo 295. Recebendo o processo relatado, a autoridade que houver determinado sua instauração deverá, no prazo de 20 dias, proferir o julgamento ou determinar a realização de diligência, sempre que necessária ao esclarecimento de fatos.
Artigo 296. Determinada a diligência, a autoridade encarregada do processo administrativo terá prazo de 15 dias para seu cumprimento, abrindo vista à defesa para manifestar-se em 5 dias. Artigo 297. Quando escaparem à sua alçada as penalidades e providências que lhe parecerem cabíveis, a autoridade que determinou a instauração do processo administrativo deverá propô-las, justificadamente dentro do prazo para julgamento, à autoridade competente. Artigo 298. A autoridade que proferir decisão determinará os atos dela decorrentes e as providências necessárias à sua execução. Artigo 299. As decisões serão sempre publicadas no Diário Oficial do Estado, dentro do prazo de 8 dias, bem como averbadas no Registro Funcional do Servidor. Artigo 300. Terão forma processual resumida, quando possível, todos os termos lavrados pelo secretário, quais sejam: autuação juntada, conclusão, intimação, data de recebimento, bem como certidões e compromissos. Parágrafo 1º. Toda e qualquer juntada aos autos se fará na ordem cronológica da apresentação, rubricando o presidente as folhas acrescidas. Parágrafo 2º. Todos os atos ou decisões, cujo original não conste do processo, nele deverão figurar por cópia. Artigo 301. Constará sempre dos autos da sindicância ou do processo a folha de serviço do indiciado. Artigo 302. Quando ao funcionário se imputar crime praticado na esfera administrativa, a autoridade que determinou a instauração do processo administrativo providenciará para que se instaure simultaneamente o inquérito policial. Parágrafo único. Quando se tratar de crime praticado fora da esfera administrativa, a autoridade policial dará ciência dele à autoridade administrativa. Artigo 303. As autoridades responsáveis pela condução do processo administrativo e do inquérito policial se auxiliarão para que os mesmos se concluam dentro dos prazos respectivos. Artigo 304. Quando o ato atribuído ao funcionário for considerado criminoso, serão remetidas à autoridade competente cópias autenticadas das peças essenciais do processo. Artigo 305. Não será declarada a nulidade de nenhum ato processual que não houver influído na apuração da verdade substancial ou diretamente na decisão do processo ou sindicância. Artigo 306. É defeso fornecer à imprensa ou a outros meios de divulgação notas sobre os atos processuais, salvo no interesse da administração pública, a juízo do secretário de Estado, do Controlador-Geral do Estado ou do Procurador-Geral do Estado. Artigo 307. Decorridos 5 anos de efetivo exercício, contados do cumprimento da sanção disciplinar, sem cometimento de nova infração, não mais poderá aquela ser considerada em prejuízo do infrator, inclusive para efeito de reincidência. Parágrafo único. A demissão e a demissão a bem do serviço público acarretam a incompatibilidade para nova investidura em cargo, função ou emprego público, pelo prazo de 5 e 10 anos, respectivamente. Capítulo 4. Do processo por inassiduidade. Artigo 308. Verificada a ocorrência de faltas ao serviço que caracterizem inassiduidade, o superior imediato comunicará o fato à autoridade competente para determinar a instauração de processo disciplinar, instruindo a representação com cópia da ficha funcional do funcionário e atestados de frequência. Artigo 309. Não será instaurado processo para apurar inassiduidade do funcionário que tiver pedido exoneração. Artigo 310. Extingue-se o processo instaurado exclusivamente para apurar inassiduidade se o indiciado pedir exoneração até a data designada para o interrogatório, ou por ocasião deste. Artigo 311. A defesa somente poderá versar sobre força maior, coação ilegal ou motivo legalmente justificável que impeça o comparecimento ao trabalho. Título 9. Da revisão do processo administrativo. Capítulo 5. Dos recursos. Artigo 312. Caberá recurso por uma única vez da decisão que aplicar penalidade. Parágrafo 1º. O prazo para recorrer é de 30 dias, contados da publicação da decisão impugnada no Diário Oficial do Estado ou da intimação pessoal do servidor, quando for o caso. Parágrafo 2º. Do recurso deverá constar, além do nome e qualificação do recorrente, a exposição das razões de inconformismo. Parágrafo 3º. O recurso será apresentado à autoridade que aplicou a pena, que terá o prazo de 10 dias para motivadamente manter sua decisão ou reformá-la. Parágrafo 4º. Mantida a decisão, ou reformada parcialmente, será imediatamente encaminhada a reexame pelo superior hierárquico. Parágrafo 5º. O recurso será apreciado pela autoridade competente ainda que incorretamente denominado ou endereçado. Artigo 313. Caberá pedido de reconsideração, que não poderá ser renovado, de decisão tomada pelo governador do Estado em única instância, no prazo de 30 dias. Artigo 314. Os recursos de que trata esta lei complementar não têm efeito suspensivo. Os que forem providos darão lugar às retificações necessárias, retroagindo seus efeitos à data do ato punitivo. Capítulo 6. Da revisão. Artigo 315. Admitir-se-á, a qualquer tempo, a revisão de punição disciplinar de que não caiba mais recurso, se surgirem fatos ou circunstâncias ainda não apreciados, ou vícios insanáveis de procedimento, que possam justificar redução ou anulação da pena aplicada. Parágrafo 1º. A simples alegação da injustiça da decisão não constitui fundamento do pedido. Parágrafo 2º. Não será admitida a reiteração de pedido pelo mesmo fundamento. Parágrafo 3º. Os pedidos formulados em desacordo com este artigo serão indeferidos. Parágrafo 4º. O ônus da prova cabe ao requerente. Artigo 316. A pena imposta não poderá ser agravada pela revisão. Artigo 317. A instauração de processo revisional poderá ser requerida fundamentadamente pelo interessado ou, se falecido ou incapaz, por seu curador, cônjuge, companheiro, ascendente, descendente ou irmão, sempre por intermédio de advogado. Parágrafo único. O pedido será instruído com as provas que o requerente possuir ou com indicação daquelas que pretenda produzir. Artigo 318. A autoridade que aplicou a penalidade, ou que a tiver confirmado em grau de recurso, será competente para o exame da admissibilidade do pedido de revisão, bem como, caso deferido o processamento, para sua decisão final. Artigo 319. Deferido o processamento da revisão, será este realizado por servidor ocupante de cargo efetivo e confirmado na respectiva carreira, e que não tenha funcionado no procedimento disciplinar de que resultou a punição do requerente. Artigo 320. Recebido o pedido, o presidente providenciará o apensamento dos autos originais e notificará o requerente para, no prazo de 8 dias, oferecer rol de testemunhas, ou requerer outras provas que pretenda produzir.
Parágrafo único. No processamento da revisão serão observadas as normas previstas nesta lei complementar para o processo administrativo. Artigo 321. A decisão que julgar procedente a revisão poderá alterar a classificação da infração, absolver o punido, modificar a pena ou anular o processo, restabelecendo os direitos atingidos pela decisão reformada. Disposições finais. Artigo 322. O dia 28 de outubro será consagrado ao funcionário público estadual. Artigo 323. Os prazos previstos neste estatuto serão todos contados por dias corridos. Parágrafo único. Não se computará no prazo o dia inicial, prorrogando-se o vencimento, que incidir em sábado, domingo, feriado ou facultativo, para o primeiro dia útil seguinte. Artigo 324. As disposições deste estatuto se aplicam aos extranumerários, exceto no que colidirem com a precariedade de sua situação no serviço público. Disposições transitórias. Artigo 325. Aplicam-se aos atuais funcionários interinos as disposições deste estatuto, salvo as que colidirem com a natureza precária de sua investidura, e em especial as relativas a acesso, promoção, afastamentos, aposentadoria voluntária e as licenças previstas nos itens 6, 7 e 9 do artigo 181. Artigo 326. Serão obrigatoriamente exonerados os ocupantes interinos de cargos para cujo provimento for realizado concurso. Artigo 327. Revogado. Parágrafo único. As exonerações serão efetivadas dentro de 30 dias após a homologação do concurso. Artigo 328. Dentro de 120 dias proceder-se ao levantamento geral das atuais funções gratificadas, para efeito de implantação de novo sistema retribuitório dos encargos por elas atendidos. Parágrafo único. Até a implantação do sistema de que trata este artigo, continuarão em vigor as disposições legais referentes à função gratificada. Artigo 329. Ficam expressamente revogadas. Inciso 1. As disposições de leis gerais ou especiais que estabeleçam contagem de tempo em divergência com o disposto no capítulo 15 do título 2, ressalvada, todavia, a contagem nos termos da legislação ora revogada, do tempo de serviço prestado anteriormente ao presente estatuto. Inciso 2. A Lei nº 1309, de 29 de novembro de 1951, e as demais disposições atinentes aos extranumerários. Inciso 3. E a Lei nº 2576, de 14 de janeiro de 1954. Artigo 331. Revogam-se as disposições em contrário. Parte 2 da leitura do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de São Paulo. Legislação Lei nº 10.261, de 28 de outubro de 1968. Bons estudos! Até a aprovação!